Olá, nessa aula nós vamos então começar a falar sobre o paradigma de orientação a objetos. Então, no paradigma de orientação a objetos, nós temos uma forma um pouco diferenciada de construir a nossa aplicação. Então, nesse paradigma, nós trabalhamos com o que chamamos de classes, né? Classes são representações de abstrações, coisas do mundo real, enquanto uma classe ela vai poder ser instanciada e dar origem ao que a gente chama de objeto, né? Objeto é uma instância de uma classe que é uma generalização, ok? Então, eu sei que isso é um pouco complexo, mas na prática a gente pode pensar que isso vai simplesmente alterar a forma a qual nós estamos construindo a nossa aplicação. De um modo geral, quando tivermos uma aplicação bem grande, isso talvez faça mais sentido, né? Então, a priori vocês vão achar que talvez a adoção dessas práticas de orientação a objeto pode complicar um pouco, e de fato complica, mas à medida que seu programa vai crescendo, o paradigma de orientação a objetos pode auxiliar você a ter um programa mais organizado, uma aplicação mais organizada. Bom, o primeiro conceito que nós vamos estudar é o conceito de classes, né? Então, como eu disse, classes são abstrações, né? Podem ser representações genéricas, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, um exemplo de classe, um carro. O carro pode ter vários tipos de carro, né? Eu tenho vários modelos de carro, vários tipos, várias características próprias dos carros, né? Então, um carro, ele é uma abstração, é uma classe genérica, uma coisa genérica. Então a gente pode pensar num carro específico, né? Um Fiat 147, é um tipo de carro, ok? Então esse Fiat 147 ele vai ter algumas características próprias, né? Ele vai ter uma roda menor, ele vai ter um volante um pouco específico, né? Um motor, etc e tal. Então, e ele vai ter também o que a gente chama de métodos, né? Que são as ações que esse carro pode ter, né? Então ele vai ter a ação correr. É claro que se a gente tiver uma Ferrari, né, que é um outro tipo de carro, ele não vai correr tanto quanto a Ferrari, né? Então, mas aí a gente pode entender um pouco que carro é uma representação genérica, enquanto cada tipo de carro vai ser um objeto, né? Vai ser uma instância, vai ser um tipo de objeto daquela classe, né? Um outro exemplo que a gente pode pensar é num exemplo pessoa, né? Vamos criar aqui uma classe pessoa. Para a gente criar uma classe, a gente simplesmente coloca a palavra class seguido do nome que desejamos dar para essa classe, né? Em geral, nós nomeamos classes iniciando com a letra maiúscula, né? Então, pessoa com letra maiúscula, isso indica um indicador que se trata de uma classe, né? Então, isso facilita um pouco. Isso não é obrigatório, mas é uma boa prática. Ok? Então, para a gente declarar uma classe, a gente simplesmente class, coloca o nome da classe e colocamos chaves, né? Então, dentro dessa classe, nós podemos ter o que a gente chama de características, né? Ou de features, o que a gente chama na prática, seria mais ou menos como uma variável mesmo, né? Então, nós podemos adicionar essas características, né, declarando variáveis. E uma coisa importante é que quando estamos trabalhando com o paradigma de orientação a objeto, nós precisamos definir qual é a visibilidade dessa variável, né? Então, se eu quero criar uma variável que seja pública, né, que qualquer pessoa possa acessar, a gente coloca public. Public é o nome da variável. Então, uma pessoa, uma característica simples de uma pessoa tem um nome. Então, vamos criar a variável nome aqui, né? E aí vamos declarar esse objeto, essa variável com um nome vazio, né? Então, não demos nome nenhum. Ok? E aí, essa pessoa, vamos declarar uma ação que essa pessoa pode fazer, né? Olá, o nome da pessoa, então a gente pode ter uma saudação. Então a gente vai precisar criar aqui dentro uma função. E aí tem um nome especial, porque funções dentro de classes, elas recebem um novo nome, né? Elas são denominadas como métodos, ok? A diferença é simplesmente na hora de declarar, eu preciso declarar visibilidade. Então eu vou colocar public function. E o nome da função, vamos chamar de saudação mesmo, saudacão, ok? E aí, pronto. Aí que eu vou colocar a mensagem, né? Echo olá, e aí o nome da pessoa, né? Ponto nome. E aqui nós temos um diferencial. Por quê? Dentro de uma função, dentro de uma classe, nós precisamos atribuir a palavra this, né? Então ele vai falar que não tem essa variável nome, mas eu declarei ela aqui em cima. Como é que não tem? Porque dentro de uma classe, nós precisamos colocar this traço nome. Ou seja, desta forma eu estou indicando que esta variável que eu estou imprimindo aqui é a variável que pertence à classe. É o escopo, está no escopo da classe, ok? Tá, não está fazendo muito sentido aqui porque a gente criou uma coisa genérica, né? Nós criamos uma coisa abstrata, né? Uma declaração de uma classe abstrata que cria uma pessoa e cria uma saudação para essa pessoa. Mas como que eu uso isso? Então agora nós vamos aprender a utilizar isso. Para a gente utilizar essa função,
Olha só, a gente precisa instanciar essa classe, ou seja, nós precisamos criar uma pessoa. E como que a gente cria essa pessoa? Cria esse objeto dessa classe, né? Então, para a gente criar um novo objeto, eu preciso primeiro dar um nome para ele, né? Vou chamar de pessoinha. Pessoinha recebe, e aí, para a gente instanciar a classe, nós usamos a palavra new e o nome da classe, new pessoa, ok? E aí, acho que o parênteses não é necessário, mas... então, nós declaramos uma pessoa aqui, uma classe new pessoa, e depois de declarar essa classe new pessoa, a gente pode tentar imprimir o nome. Como é que a gente imprime o nome? Para a gente imprimir, a gente simplesmente vai colocar o objeto, né, que nós declaramos, né, pessoinha, e aí nós chamamos a característica que nós desejamos imprimir, né, que é o nome aqui, né? Então, quando a gente chamar aqui, não vai imprimir nada. Por quê? Porque a gente não atribuiu nenhum nome. Como que eu faço para atribuir um nome? Eu vou simplesmente, mais uma vez, pegar o meu objeto, né, e chamar a posição do nome, né, usando sempre essa sintaxe aqui, ó, que é o traço e o sinal de maior, né? É tipo uma setinha apontando para o nome, recebe o nome que eu quero dar para essa pessoa, José. Ok? Então agora sim, ó, se eu quiser imprimir o nome da pessoa, vou até recortar esse pedaço aqui, vou colar aqui para baixo, ó. Olha o que acontece, ele já consegue imprimir. E agora, o mais legal, eu vou fazer uma saudação para essa pessoa. Olha só, como é que eu faço isso? Eu vou pegar o objeto, pessoinha, não preciso atribuir nome, não preciso nada. Por quê? Porque essa informação já está armazenada no intrínseco desse objeto, né? Então, eu simplesmente vou chamar aqui e vou falar saudação. Então, olha só, não precisei passar nenhuma informação, simplesmente passei o objeto e no momento que eu chamar, ele vai dar a saudação para o José. Então, é dessa forma que eu consigo utilizar um dos fundamentos básicos da orientação a objetos, né, que é o que a gente chama. Bom, em programação PHP, existe uma regra que não podemos declarar uma classe e utilizar essa classe no mesmo arquivo, né? Nós precisamos criar um arquivo separado. Então, vamos criar esse arquivo separado, ó, new file, e aí eu vou chamar o arquivo de pessoa.php. Geralmente a gente... Perdão, o Galo cantou aqui. Geralmente a gente nomeia o nosso arquivo com o mesmo nome da classe. E aí, eu vou simplesmente mover isso aqui, vou recortar isso e vou colar aqui, ó. Tá num arquivo separado, né? Ah, faltou o PHP no começo, né? Bom, agora que nós já colocamos o arquivo, separamos o arquivo, nós precisamos chamar essa classe no outro arquivo, que é o arquivo principal. Como que a gente faz isso? A gente pode usar ou a palavra include ou a palavra required, ok? Isso vai diferenciar apenas no tipo de erro que vai dar caso o arquivo não exista. Vamos usar required, e aí vamos usar required pessoa.php. Então, nós já requisitamos o arquivo separado, né? E agora, teoricamente, já vai funcionar, porque ele está requisitando pessoa.php, estamos declarando a classe e vai funcionar. Funciona do mesmo jeito, né? Então, vou até mudar o nome aqui, Maria. E aí vocês percebem que ele já consegue instanciar um novo objeto e consegue chamá-lo aqui. Uma coisa que a gente poderia fazer é utilizar as funções que protegem as variáveis, né? Então, por exemplo, eu quero definir que o nome da pessoa é um nome privado, né? Um nome protegido. Então, vou mudar aqui para protected, ok? Então, tá protegido, ok? E aí, quando eu faço isso aqui, ó, ele vai dar um erro fatal, porque eu não posso alterar o nome, né? Então, se eu tiver como protegido ou como privado, eu não consigo alterar. Então, como que eu faço a alteração de nome? Eu posso criar uma função só para fazer essa alteração de nome. Ó. Então, vou chamar aqui de public function set nome, né? Vamos alterar o nome da pessoa, né? E aí, nesse set nome, eu vou pegar aqui o this nome, ok? E recebe... Ah, tá, essa função setNome, ela tem que receber um nome, né? Então, eu vou passar aqui para ele aqui, ó. Nome, novo nome. Novo nome, né? E aí, vou passar para ele o novo nome. Pronto. Então, essa variável que ela tá protegida, mas ela só pode ser alterada daqui de dentro, ó. E aí, ó, em vez de eu colocar nome, eu vou simplesmente usar a função setNome, ok? Vou mudar aqui para Paulo, só para a gente ver se vai funcionar ou não.
Pronto, não funcionou, porque ele não conseguiu alterar o nome, né? Set nome, não é dessa forma que a gente faz essa chamada, né? Perdão, a gente tem que chamar como se fosse uma função, né? Então, eu estou pegando a pessoinha, set nome, estou alterando, e ele vai alterar o nome, e essa variável está protegida. Então, eu não posso acessar diretamente aqui a função nome, ó, pessoinha traço nome, echo pessoinha.nome, porque é uma função que está protegida. Então, se eu tentar acessá-lo, ele vai dar um erro fatal, ok? Bom, na próxima aula nós vamos avaliar alguns dos outros conceitos relacionados à orientação a objetos, né, como herança, né, nós vamos ver como herdar funções, herdar características de outras classes. Então a gente se vê na próxima aula, bons estudos e até mais!